Videocurso Introdução à Programação de Computadores, feito pela Treinamentos TI. Esta é a aula 6. Nesta aula nós vamos falar sobre as linguagens de programação. Nosso curso tem 13 aulas e nós estamos na aula 6. Nessa aula nós vamos ver as linguagens de programação do Visual Studio. Vamos entender o que são linguagens de programação, para que servem linguagens de programação. Vamos falar sobre as linguagens de programação que fazem parte do Visual Studio, do ambiente de desenvolvimento da Microsoft. Vamos falar sobre as diferenças entre as linguagens. Vamos falar sobre como utilizar as linguagens no Visual Studio. Bom, só para relembrar um pouquinho, nós já falamos um pouco anteriormente, nas aulas anteriores, um pouquinho sobre linguagem de programação, e nós falamos justamente que existem diversas linguagens de programação. Linguagens mais antigas, linguagens mais novas. Aqui eu tenho uma relação delas: Pascal, COBOL, Fortran, Perl, Algol, PL1. São várias as linguagens de programação. Algumas têm funções específicas e outras elas já fazem de tudo, né? Desde programação Windows até programação web, como é o caso, por exemplo, das ferramentas aqui, das linguagens do ambiente Visual Studio. Visual Basic, C#, C++. Então essas aqui você faz qualquer tipo de aplicação, porque você tem por trás delas a biblioteca do ambiente .NET, que dá recursos diversos aí, torna essas linguagens muito mais poderosas, podendo utilizar e acessar as bibliotecas todas do ambiente .NET. Bom, como eu disse anteriormente também, você com qualquer uma dessas linguagens você faz qualquer tipo de programação. Então não tem como dizer o C# é melhor do que o Visual Basic, o Visual Basic é melhor do que o C#. Não dá para dizer isso. O que dá para dizer é, olha, o Visual Basic é mais fácil de aprender do que o C#. O C# tem uma carinha mais profissional, mas é só a carinha, porque as 4 linguagens aqui vão atingir os mesmos objetivos, vão conseguir realizar qualquer uma das tarefas, desde programação web até programação Windows, qualquer tipo de programa, de aplicativo que você precise, pode pegar qualquer uma dessas linguagens que você vai conseguir criar. Se você já teve alguma experiência com linguagem C ou então com Java, o C# pode ser uma boa, porque ele é muito parecido. Essa linguagem C# ela tem várias características de escrita semelhantes ao Java e ao C e ao C++. Então ela foi uma junção dessas linguagens e a Microsoft criou então o Visual C#. E ela hoje em dia ela é uma das mais usadas no mercado de TI. Tá? Visual Basic também é uma linguagem muito utilizada e o C++ é mais voltado para aplicações específicas. Normalmente, pessoal que está acostumado a trabalhar com hardware embutido, né, com software embutido em um hardware específico, aí dá preferência pelo C++, porque tem alguns recursos aqui que são mais fáceis de utilizar nesse tipo de equipamentos. Bom, só lembrando, nós estamos no curso inicial de uma série, né? Se você quer se tornar um desenvolvedor C# ou se você quer se tornar um desenvolvedor Visual Basic, nós temos no nosso site www.treinamentosti.com.br, nós temos a série de programação Visual Basic e a série de programação C#, né? Desde a parte de programação Windows, onde você vai aprender as linguagens,
até a parte de programação web também, banco de dados. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os conceitos de programação, né? Um dos principais conceitos de programação é esse que está aqui. É você ter uma entrada de uma informação, de um dado, né? Processar esse dado e ter uma saída, uma apresentação desse resultado para que o usuário veja, né? Bom, essa entrada e essa saída são feitas através de periféricos, que a gente chama. Periféricos, que são, por exemplo, um teclado, um disco rígido, um pendrive, um scanner. Tudo isso gera entrada de informação. Você pode processar fazendo um cálculo, fazendo uma operação matemática, fazendo uma pesquisa, e aí entrega um resultado de saída. Esse resultado de saída vai para um periférico de saída. Pode ser um vídeo, uma impressora, uma caixa de som é um periférico de saída, portas seriais e etc. Bom, vamos entender agora o que é programar, o que é fazer um programa e o que é uma linguagem de programação. O computador, ele por si só, ele não faria nada. Se ele fosse só o equipamento, ele não tem capacidade de executar nada. Então ele precisa de um software. Né? Sempre foi assim. O hardware, o equipamento, sozinho não consegue fazer nada. Ele precisa de um software, de uma inteligência. E essa inteligência é justamente os programas de computador. Né? É um sistema operacional como o Windows, por exemplo, ou qualquer outro aplicativo que permita você ter uma interação com o computador. Ou seja, solicitar um cálculo, solicitar que redigir um texto ou qualquer outro tipo de interação que você queira, você vai precisar de um programa de computador. Né? E todos esses programas de computador, o sistema operacional, uma calculadora, uma planilha de cálculo, tudo isso foi desenvolvido por um desenvolvedor. Pode ser um desenvolvedor C#, pode ser um desenvolvedor C, pode ser um desenvolvedor Visual Basic. Né? Eles criaram essas ferramentas todas que hoje você utiliza no seu computador. Bom, como exemplo, eu criei um robô. Então eu botei aqui o meu robô e esse robô ele tem é um hardware, né? Ou seja, é um equipamento e ele tem 3 movimentos. Ou ele anda para frente, ou ele vira para a direita, ou ele vira para a esquerda. Para eu passar os comandos para esse robô, eu criei uma linguagem de programação. Quando eu escrevo FRT, o robô entende frente. Quando eu escrevo VDIR, o robô entende vir à direita. Quando eu escrevo VESC, o robô entende vir à esquerda. Então, uma linguagem de programação nada mais é do que isso aqui. São comandos que alguém definiu, ou seja, o criador da linguagem, que também é um programador, também é um desenvolvedor. Né? Inclusive, você, depois que você aprender a programar, você vai poder criar sua própria linguagem, quem sabe. Né? Então, é uma das muitas possibilidades que você vai ter, é poder também criar a sua própria linguagem, com os seus próprios comandos. Então, uma linguagem é isso aqui. Alguém que sabe o que o hardware é capaz e quais são os comandos que você tem que passar para o hardware, ele define uma linguagem e prepara, então, para passar essa linguagem para o robô. E aí, com essa linguagem definida, você consegue que o robô se movimente para onde você quiser. Por exemplo, um problema proposto. Considerando que o nosso robô está no ponto A e que ele quer chegar no ponto B. Quais são os comandos que eu tenho que dar sequencialmente para que ele chegue no ponto B? Então você pode dar uma pausa agora e tentar escrever o seu código sequencial usando esses três comandos da nossa linguagem de programação que eu criei. Muito bem, vamos continuar então.
e eu escrevi o meu programa do robô, para que ele saia do ponto A e chegue no ponto B. Esse é o nosso objetivo. Bom, considerando que ele está nessa posição, virado para cá, basta eu fazer frente, frente. Ele vai andar aqui, então, 2 casas para frente. Frente, frente, são as 2 primeiras linhas. Então, uma característica de um programa de computador é que ele sempre é executado sequencialmente. A gente vai aprender mais para frente que a gente pode ter desvios para saltar para um outro local, para sair da execução, para parar a execução do programa no meio, né? Mas quando ele pega para processar, se não tiver nenhum desses desvios ou parada que interrompa ele, ele vai do início até o final, lendo sequencialmente, como se fosse uma receita de bolo. Então aqui está, olha, andou para frente de novo. Virou à esquerda, frente, frente. Virou à esquerda de novo, frente. Virou à direita, frente, frente. Virou à direita, frente, frente. Fim do programa. E aí ele parou na nova posição. Então, esse foi o caminho realizado, foi o caminho que eu escolhi fazer, e aí eu fiz um programa que fizesse esse caminho exatamente. Pode ser que você tenha feito outro caminho, né? Às vezes, para chegar no mesmo ponto, olha aqui, a gente tem outro caminho. Então, eu tenho esse caminho, que foi o que eu realizei, mas eu poderia ter feito esse. Estaria errado? Não. Talvez gastasse 2 instruções a mais, 2 comandos a mais, né? Mas não estaria errado. A gente não pode dizer que está errado. Por quê? Porque para sair do ponto A até o ponto B, esse era o objetivo e eu consegui aqui também. Então, na programação, isso é muito comum. Às vezes, para atingir um objetivo, a gente tem várias formas de programar, várias formas de fazer chegar naquele determinado objetivo. Então, o programador ele é um pouco como um desenhista, como um projetista. Ele vai fazer o desenho do jeito dele, seguindo o que a gente chama de boas práticas, que a gente, durante todos os treinamentos, a gente vai orientar, vai estar dizendo quais são as boas práticas a serem seguidas, mas existem várias possibilidades. Vamos falar um pouquinho sobre erros? Um erro de sintaxe. Ora, um erro de sintaxe é quando eu escrevo um comando errado, né? A sintaxe é a forma como é escrita a minha linguagem. São os meus comandos, né? Se eu, de repente, escrevo um comando errado, eu estou errando a sintaxe, estou errando a forma de escrever. E o erro de lógica? Ora, o erro de lógica, eu não errei nenhum comando, eu não errei a forma de escrever. Né? Não é um erro de sintaxe, mas é um erro que não me fez chegar no ponto B. Então eu errei, de repente, a minha sequência, ou ficou faltando algum comando, e aí eu, seguindo aquela sequência, não chego no ponto B. E isso é o que a gente chama normalmente de um erro de lógica. Estamos de volta aqui no Visual Studio, na minha versão do Visual Studio 2012. Muito bem, e o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Quando eu crio um novo projeto, posso vir por aqui, olha, na opção New Project. E vou clicar aqui no New Project para criar um novo projeto. Reparem que ele me abre aqui e ele já me deixa escolher aqui, olha. Ele está nos templates, ou seja, nos modelos de projeto do Visual Basic. Então eu vejo isso aqui do lado, olha. Visual Basic. Eu posso fechar, minimizar. E eu posso escolher outra linguagem, né? Eu, quando eu instalei aqui essa versão aqui desse Visual Studio, eu escolhi que o Visual Basic seria a minha principal linguagem, né? Eu posso vir aqui em Other Language e aí eu vejo as outras linguagens. C Sharp, se eu clicar aqui em C Sharp, eu vou ver os mesmos projetos
Então eu tenho aqui o Windows Form Application, que é o que a gente está usando agora direto, né? Eu tenho o mesmo que eu tenho no Visual Basic, eu tenho aqui no C# também. C++, se eu abrir aqui, eu tenho algumas opções aqui, olha, para criar projeto. F#, também tenho aqui uma F# Application, tá? Muito bom, então eu posso aqui, esse é o ponto em que a gente vai escolher qual a linguagem que a gente vai programar. Se você baixou uma versão Express, provavelmente você já escolheu, na hora que fez o download, você já definiu, olha, eu quero baixar a versão Visual Basic Express. Baixou, instalou no seu PC e pronto. Você, quando entrar, você já vai ver aqui os modelos de projeto do Visual Basic. Eu estou com uma versão aqui completa, não é uma versão Express essa aqui é a versão Ultimate, então por isso é que ela tem muitos projetos aqui. Quem tiver com a versão Express talvez não veja tantas opções, mas não tem problema, porque para aprender a linguagem, a gente só utiliza mesmo aqui o Windows Form Application, principalmente nesse treinamento e nos primeiros 2 treinamentos da série. Tá? A mesma coisa para C#. Para aprender a linguagem, vamos começar trabalhando com Windows Form e depois, nos cursos mais avançados, a gente entra em ASP.NET com programação web. Bom, agora nós temos aqui 2 exemplos de código. Um exemplo de código em Visual Basic, também chamado VBNet, também muito conhecido como VBNet, e um exemplo de código em C#, também chamado Visual C#. Bom, naturalmente eu não vou explicar aqui os códigos, né? Não é objetivo, inclusive, desse treinamento ensinar linguagem de programação. Ainda não vamos mostrar para que é cada comando, né? Na próxima aula a gente vai aprender um pouquinho sobre como começar a colocar o código dentro da nossa aplicação. E colocar o código é colocar isso aqui, colocar a linguagem de programação, colocar os comandos, né? E vamos aprender alguns comandos para a gente começar a trabalhar com lógica de programação. Tá? Então a gente pode ver aqui o Visual Basic, a carinha do Visual Basic com a sua sintaxe. Quando a gente fala sintaxe, significa com a sua forma de escrita. Né? E aqui o C# com a sua forma de escrita. Uma característica do C# que a gente vê bem aqui, ó, são os colchetes. Então a gente tem aqui os colchetes, ó, e a gente sempre tem um colchete que abre e um colchete que fecha lá embaixo. Tá? Então eu consigo visualizar através desse encadeamento que forma aonde inicia e aonde termina um determinado trecho do código. Tá? Então eu sempre tenho aqui os colchetes. Essa é uma característica do C#. O Visual Basic, apesar de não ter ali os colchetes, não ser preciso colocar os colchetes, eu também tenho o encadeamento aqui, olha, também chamado indentamento, né? Então eu tenho aqui, olha, aonde inicia e aonde termina aqui, no caso, um exemplo de um comando if. Ele começa aqui em cima e ele termina no endif aqui embaixo. Tá? Então são características da linguagem. Outra característica do C#, o C# me exige que eu coloque sempre o ponto e vírgula no final aqui dos comandos. Né? A maioria dos comandos eu tenho que botar um ponto e vírgula no final. Em alguns casos não são necessários. Tá? Como a gente vai aprender quando a gente começar a aprofundar a linguagem. Uma outra diferença é que o C# ele é o que a gente chama de case sensitive, né? Ou seja, se eu criei aqui uma variável, uma palavrinha, toda ela em letra minúscula, eu tenho que usar em letra minúscula sempre. Se eu mudar, quiser escrever a primeira letra em letra maiúscula, o resto em minúscula, ele já estranha, vai dar erro para a gente aí tem que ir lá e corrigir. Tá? Então isso é uma linguagem que é sensitiva a caixa alta ou caixa baixa. Ela obriga você a sempre escrever da mesma forma. Se você mudar, você tem que
consertar. Ele vai acusar na mesma hora e você na mesma hora você conserta, tá? O Visual Basic nesse ponto ele é um pouco mais maleável. Na verdade ele corrige para você automaticamente, mantendo igual, mantendo o mesmo padrão, e ele sozinho ele já vai fazer a correção, colocando para você a caixa alta ou caixa baixa, igualando e mantendo da forma igual, tá? Muito bem, meu objetivo aqui naturalmente, como eu disse, não é ensinar as linguagens ainda, né? É simplesmente explicar o que é a linguagem de programação, mostrar um pouquinho do que é um programa, né? Essas linhas sequenciais aqui digitadas, e aos poucos a gente vai entender ao longo dos treinamentos, compreender o que é cada comando desse, o que ele faz em cada linha dessa aqui, e você como desenvolvedor, você vai ser capaz de olhar e entender o que ele está fazendo em cada uma dessas linhas aqui. Olha, o que ele fez nessa linha, o que acontece quando o computador executa essa linha. Então, o programador, depois ele conhece os comandos todos, ele sabe o que faz um comando for, o que faz um comando if, o que faz o try, e aí ele sabe exatamente o que está acontecendo quando o código passar por esse trecho aqui, por exemplo. Tá? Então, essa é a função do desenvolvedor, do programador. Muito bem, pessoal. Então, uma visão geral sobre linguagens de programação, principalmente vimos aqui as linguagens do ambiente Visual Studio. Nos vemos então na próxima aula.